Bom dia, igreja. Igreja amada, abençoada, eleita, mais que vencedora, pedras que vive, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a menina dos olhos do Pai, pintainhos nas mãos do Senhor, você e eu que estamos debaixo da sombra do Onipotente, esse Deus maravilhoso que nos conduz sempre em triunfo, independente da situação. Quando nós temos uma guerra para travar, ele vai adiante de nós. Nós nunca estamos sozinhos, nunca. Se nós temos desafios para vencer conosco mesmo, ele está conosco, nos sustentando. Então, para que você e eu estivéssemos juntos nos átrios do Senhor, para glorificar o nome do Eterno, do Soberano, do Autor e Consumador da nossa fé. Sabia que nós dependemos dele até para abrir os olhos pela manhã? Então, quando você levanta e que dá o seu glória a Deus que você está enxergando, vou levantar e vou para a casa do meu Pai, porque hoje é o dia que o Senhor fez. Por isso, nós vamos o quê? Nos alegrar nele. Amém? Glória a Deus, louve ao Senhor com a sua vida, com o seu aplauso, com a sua fidelidade a Ele. O tema do nosso culto hoje é: Deus deve ser amado, glorificado, temido e servido. Isaías 46, do 3 ao 13, diz assim: ouve-me, vós da casa de descendência de Jacó, vós a quem tenho carregado desde o ventre materno e segurado desde o nascimento. Ouve-me. Eu serei o mesmo até quando os vossos cabelos brancos chegarem. E ainda na idade avançada eu vos sustentarei, e vos criei e vos conduzirei. Sim, eu vos levarei e vos livrarei. Com quem me comparareis? A quem me igualareis? E considerareis semelhante a mim, para que possamos ser comparados? Há os que tiram ouro da sua bolsa e pesam prata na balança. Contratam um ourives para lhes fazer um deus. Prostam-se diante desse ídolo e lhe prestam culto e adoração. Em seguida, põem-no sobre os ombros e carregam-no, colocando-no em um espaço reservado para que ali permaneça imóvel, sem se mexer da sua posição. Por mais que alguém o chame, ele não dá qualquer resposta, não tem reação. Os deuses são incapazes de salvar quem quer que seja das suas aflições. Lembrai-vos disso e considerai, trazei-o à memória, ó transgressores. Recordai-vos dos acontecimentos passados há muito tempo, porque eu sou Deus e não há outro. Sim, somente eu sou Deus e nada e nem ninguém a mim se compara. Desde o princípio anunciei o futuro, desde a antiguidade aquilo que ainda não acontecera. Eu afirmo, o meu propósito será realizado. Certamente farei tudo o que me apraz. Chamo do Oriente uma ave de rapina e da terra distante o homem da minha escolha. Eu o disse, eu o executarei, eu o delineei, eu assim cumprirei a minha vontade. Vós de coração incrédulo e rebelde, que estás distante da justiça, ouve-me. Eis que faço chegar a minha justiça, e ela não está longe. A minha salvação não tardará, mas estabelecerei a salvação em Sião e a minha glória em Israel. Curve a tua cabeça. Senhor Jesus, nós te glorificamos, exaltamos o teu nome, Pai, a força do teu poder
nesta manhã gloriosa. Tu que tens nos sustentado, Senhor, com o melhor do trigo. Tu que sacias a nossa sede e que nos põe de pé e que nos dá, Pai, armas, Senhor Deus, espirituais, Paizinho amado, para vencermos a guerra. Tu és o nosso Deus. Que se cumpra em nós a tua vontade. Senhor, fale conosco e exalte o teu nome, Senhor, na beleza da tua santidade entre nós, nesta manhã, no nome de Jesus. E a igreja diga amém. Amém e amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. A Ele toda a glória. Amados irmãos, o livro de Isaías, ele revela que nessa passagem, quão grande é o Deus a quem servimos e apresenta razões pelas quais devemos amá-lo, glorificá-lo e temê-lo. Ele é o Deus único e incomparável. Eu quero muito pedir a tua atenção para que você, no teu íntimo, compreenda a grandeza do nosso Deus. Porque no meio das lutas, dos desafios, você sabe com quem contar e não duvidar. Amém? Então ele é o Deus único e incomparado, versículo 5 e 9, fala assim: com quem me comparareis? O Senhor está perguntando nesta manhã. Com quem me comparareis? A quem me igualareis? E considerareis semelhante a mim, para que possamos ser comparados? Recordai-vos dos acontecimentos passados. Há muito tempo, porque eu sou Deus e não há outro. Sim, somente eu sou Deus. E nada e nem ninguém a mim se compara. Essa é a certeza que você tem que guardar no coração. Deus está conosco. Ele nos chamou com santo propósito. Ele quer se revelar à igreja. Ele quer mostrar para a igreja a grandiosidade do Criador. Aquele que te escolheu, que te criou, que te convocou para ser dele. A quem nós podemos comparar com o nosso Deus? Ninguém. O Deus a quem servimos é o Deus único, autoexistente, imenso, infinito, eterno, imutável, onipotente, onisciente, onipresente. Só Ele é Deus Criador, sustentador, salvador, protetor, consolador. Não há outro Deus, não há outro semelhante a Ele, diz o versículo 9. A quem me comparareis? Então diga aí, não há Deus semelhante a mim. Ele é o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Ele é o Deus que do nada criou os céus e a terra. Ele é o Deus que chama cada estrela pelo seu nome. Imagina um céu estrelado, com multidão, milhares de estrelas, e Deus chamar cada uma delas pelo seu nome. Não haveria de chamar o seu para te dar instruções? Não há Deus semelhante ao nosso. Não há Deus nessa formosura, força e poder como o nosso, com quem nós podemos contar. Então, hoje, nesta manhã, eu quero trabalhar a tua confiança no Deus vivo. Trabalhar a tua mente, o teu coração na palavra de Deus, para que você conheça a grandiosidade desse Deus. Ele é o Deus que conhece cada célula do seu corpo, porque você foi criado por Ele.
Então, é esse imensurável poder que nós não conseguimos penetrar, nem imaginar, nem alcançar, pertence ao soberano Deus. É importante que você saiba quem é o seu Deus. Não é um Deus de boneco, não é um Deus de barro, não é um Deus talhado ali na lâmina. Ele é o Deus Todo-Poderoso que traz à existência as nações. Ele é o Deus que conhece quantos fios de cabelo há na sua cabeça. Imagina, quem tem muito cabelo, pensa que Deus sabe quantos cabelos você tem, quantos fios de cabelo você tem. Ele é o Deus que habita em luz inacessível. Ele é o Deus que nos amou de tal maneira que nos deu o seu Filho unigênito. Ele é o Deus que preparou para nós uma muito linda herança e um céu de glória. Vocês sabem que até os maus querem estar no céu. Só não querem abrir mão da sua malignidade. Então, esse céu de glória é preparado para os escolhidos, para os convocados para o seu reino de glória. Ele é o Deus que nos acompanha com bondade, com misericórdia, e nos toma pela mão, nos guia com seu conselho eterno, e nos recebe na glória. O que nós fazemos todo domingo de manhã é um exercício da fé, para que nem você e nem eu possamos negar ele em uma situação difícil, sabe? Como eu já falei nessa manhã, Pedro foi colocado à prova. Pedro, na hora de não negar Jesus, e olha que ele andou com Jesus, ele negou o Cristo. Mas nós precisamos nos exercitar para não sermos pegos por situações embaraçosas e temermos essas situações e acabar por negar Jesus. Então, uma vida com Deus de leitura, de submissão, de devocional, te dá um diagnóstico de uma vida espiritual saudável com Jesus. Ele é o Deus que nos cerca de bondade. Ele é rico em perdoar e ele tem prazer na misericórdia. Sabe? Ele é Deus que governa a história. Então, a tua história está sendo governada por ele. Versículo 10 e 11 fala assim: desde o princípio eu anunciei o futuro, desde a antiguidade, aquilo que ainda não acontecera. Eu afirmo, o meu propósito será realizado. Veja, o propósito de Deus tem que ser realizado. Certamente farei tudo o que me apraz. Chamo do Oriente uma ave de rapina e uma terra distante, o quê? O homem da minha escolha. Então ele te escolheu. Ele te escolheu para fazer e cumprir os propósitos e a vontade dele. Eu disse, eu executarei, eu delineei, eu assim cumprirei a minha vontade. É a tua vontade ou é a dele? Né? Então, os historiadores escrevem a história depois que ela acontece, né? Mas nosso Deus, ele escreve antes dela acontecer. Deus conheceu você antes de você nascer, antes. Então, ele estava lá quando você foi gerado. Ele ouviu o seu primeiro choro. Ele estava presente nas suas noites escuras. Sabe aquelas noites escuras? Que ele vê as suas lágrimas escondidas, que você pensa que é só você, coitada de mim, não é?
Ninguém olha, ninguém vê, ninguém sabe. Deus sabe. E Ele recolhe as suas lágrimas. Então nós não precisamos temer o futuro. Deus nunca nos abandona. Porque o nosso futuro está nas mãos de Deus. Não precisamos temer a dor que você sente, Jesus sabe, mas essa dor não está acima do nome dele, não está acima da presença dele. Então, queridos, ele ouviu o teu choro, ele está presente, nós não precisamos temer a dor, porque o nosso Deus é maior do que a dor. O propósito soberano e vitorioso de Deus é maior do que todas as nossas angústias. Você pode ficar angustiado, passar angústia, decepção, sabe, sentir cansaço físico, mental, emocional, mas ele sempre, o propósito dele sempre é vitorioso para a sua vida. Sempre, sempre. Então, as más línguas, as vozes das raposinhas tentam encher os seus tímpanos de veneno. Ué, mas se você é de Deus, se Ele está com você, por que você está passando por isso? Aí você fala, o meu Deus, aonde está o seu Deus? Aí você responde, meu Deus está no céu e eu na terra, inclusive você. Só que Ele é soberano, Ele está acima de todo principado e potestade. Ele está nos céus. Ele tem suprema autoridade sobre a vida do homem. Ele tem suprema autoridade sobre a tua vida. E ele não está ausente. Muito pelo contrário, ele está presente na tua vida. E deixa ficar aí, porque é ele quem te justifica. Você não precisa fazer nada. Deus te justifica. Então, o propósito soberano e vitorioso de Deus é maior do que as nossas angústias. Os planos do nosso Deus não podem ser frustrados. Sabe o que está acontecendo pelo mundo, nas nações? É o propósito de Deus. Não adianta a gente esbravejar. Não adianta gritar, porque nada sai do comando dele. Para que se realize o plano dele, os desígnios dele, é necessário todas essas coisas. Ele não é um Deus que está aí, meu Deus, homens desobedientes, por favor. Ai, meu Deus, não me neguem, sejam obedientes. Não é nada disso não, irmãos. Aqueles que foram postos para tais coisas irão fazer tudo o que Deus já preparou de antemão, porque a vinda dele está próxima e é necessário que todas essas coisas aconteçam. O que acontece na terra entre os homens é um reflexo da ação divina de Deus. As rédeas da história, elas estão nas mãos de Deus. A tua história está nas mãos de Deus. A tua história está na mão dele. Então você não pode se perder, porque você está preso aqui, na mão dele. E quem pode te arrebatar das mãos do Senhor? Ninguém. Então é Deus quem levanta reis e abate reis. É Ele quem dá vida e também tira a vida. É Ele quem levanta o abatido do pó e faz assentar-se entre príncipes. É Deus quem nos abre os olhos aos cegos. É Deus quem faz com que a mulher estéril seja alegre mãe de filhos. Esse é o nosso Deus. Não tem limite de poder.
Ele é o Deus Salvador. Versículo 46, 13. Eis que eu faço chegar minha justiça, e ela não está longe. A minha salvação não tardará, mas estabelecerei a salvação em Sião e a minha glória em Israel. Então é a maior do que o milagre da vida, é o milagre da salvação. Nós não temos condições nenhuma de sermos salvos por nós mesmos. Então em você nascer é um milagre, mas em você ser salvo é um milagre maior. Então os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Só Ele pode dar a salvação eterna. Deus criou o céu. Quando Deus criou os céus e a terra, Ele disse o quê? Haja luz. E houve luz. Quando Deus foi criar o homem e a mulher, não apenas Ele disse, haja o homem, haja a mulher, mas Ele pegou no quê? No barro. Ele fez o homem e a mulher da onde? Do barro. Então, mas quando Deus foi salvar o homem, Ele entrou no barro e se fez carne. E que salvação bendita! Se eu e você pudéssemos ficar refletindo sobre isso, você vai ver que nós não temos nenhuma capacidade em sermos salvos. Mas pela presença do Deus Altíssimo e esse grande amor que Ele nos amou, Ele nos salvou. Não é? Nem todo o ouro da terra poderia sequer. Imagina todo o ouro da terra, de todos os cantos da terra. Todo esse ouro não poderia sequer adquirir metade dessa herança, metade dessa salvação. Ele é o Deus que nos sustenta, o Deus sustentador. Versículo 3 e 4 diz assim: ouve-me, voz da casa e descendência de Israel, de Jacó, vós o que tenho carregado desde o ventre materno e segurado desde o nascimento, ouve-me. Deus te segura desde o ventre. Deus cuida de nós desde que estávamos no ventre. Ele continua nos segurando. Ele diz: eu serei o mesmo até quando os vossos cabelos brancos chegarem. E ainda na idade avançada, eu vos sustentarei. Então não tenham pressa. Não tenham pressa. Ouçam, até os nossos cabelos brancos. Nós não temos o que reclamar, porque até aqui tem nos ajudado o Senhor. Eu vos sustentarei, eu vos criei, eu vos conduzirei, sim, eu vos levarei e vos livrarei. Esse é o Deus de amor, que deu tudo por nossa causa. Deus nos carrega nos braços, não porque temos méritos, hein? Mas porque não fizemos coisa alguma de belo aos seus olhos. Ele nos carrega nos braços desde o ventre, desde a nossa infância. E a causa do seu amor por nós não está em nós. Não está. Está nele mesmo. Porque ele é o próprio amor. Então, este é o zelo bendito do Senhor por nós. Nós somos importantes para Deus. Ele nos criou para louvor da sua glória. Ele se deleita em nós. Valemos mais do que a flor do campo e do que as aves do céu. Valemos mais do que todo o ouro e toda a prata.
Deus nos criou, Deus nos remiu, Deus pagou por nós um alto preço. E o seu cuidado é imerecido. Nós não merecemos nada disso. Sua salvação é imerecida. Deus nos carrega no colo, irmãos. Nós dependemos 100% de Deus. Então, quando você sabe essa grandiosidade de amor que Ele tem pela tua vida, você não fica constrangido em pecar? Não é? Deus não muda. Nós mudamos, mas Deus não. Mentiroso seja todo homem e verdadeiro Deus. Deus não muda. A sua imutabilidade é a nossa segurança. Se Deus mudasse, nós já teríamos endereço certo, inferno. Mas glória a Deus por tamanho poder e amor que Ele não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele é fiel a si mesmo. Ele é fiel a Ele mesmo, quanto à palavra dele, que é selada com o selo da vitória do Espírito Santo. Ele é fiel ao seu povo. Ele é o nosso refúgio de geração em geração. Ele é o Deus dos nossos pais, da nossa vida e dos nossos filhos. Glória a Deus. Glória a Deus. Você aqui está semeando. A Bíblia diz que para você andar com os seus feitos, é chorando e chorando e semeando e semeando. O que você faz hoje aqui é semear, porque você vai voltar de lá com os seus feixes nos ombros, com um sorrisão de vitória. Tudo isso dá trabalho? Ser fiel a Deus dá trabalho, porque nós temos o hábito de ser infiel. A nossa carne gosta de pecar. É um pecadinho. Mas se nós não conseguimos vencer, nós não podemos dar a diretriz e não podemos entrar na diretriz que o Senhor nos preparou. Então, o homem, ele tem o hábito de gostar de mentir. Uxaçalá. Mas como gosta de mentir o homem? A carne, ela é triste, ela é mentirosa, ela é corrupta, ela é enganadora. E, às vezes, o ser humano acredita na sua própria mentira. Ele contou aquela mentira e ele mesmo acolheu, né, como verdade. Então, amados, ele é o nosso refúgio de geração em geração. É ele quem cuida de nós e nos carrega no colo desde a infância até a velhice. Ele não se cansa e nem se fadiga. Está sempre pronto em ouvir nossas súplicas. Ele está pronto para ouvir a tua súplica. E nos socorrer em nossas aflições. Ele nos socorre. E ele jamais se cansa de cuidar de nós e de nos perdoar os nossos pecados diários. Quando estamos esgotados pelos esbarros da vida, ele nos leva em seus braços. Você pode até achar que não, mas ele nunca te deixou e nem nunca te deixará, diz a palavra dele. Que é fogo, que é martelo, que esmiuça a penha. Nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. O homem não recebe nada, se do céu não lhe for dado. E você só vai ter uma vida com Deus se exercitando na comunhão dos santos, na vida de devocional, na vida de obediência. Você
clamará a Deus e ele vai estar do teu lado. Estou aqui? Que tu queres que eu te faça? Diga-me e eu te darei as nações. Diga-me e eu te darei a metade do meu reino. Não foi assim que ele falou com a rainha Esther? Então, irmãos, se molde na palavra de Deus a figura de Cristo, para que você alcance o céu de glória na tua vida, para que você, no meio da adversidade, saiba que há um Deus do seu lado. Você nunca está sozinho. Nunca. Nunca. Ele está sempre do teu lado. Há um anjo do teu lado cuidando de você. Pratique coisas da luz. Ande na luz. Quando a tempestade nos ameaça, ele nos acolhe debaixo de suas asas. Quando a guerra estoura contra nós, ele é a nossa torre de proteção. Quando os inimigos vêm com fúria para nos destruir, ele é a nossa cidade refúgio. É ali que nós vamos acampar, pedir proteção, na cidade refúgio do nosso Deus. Deus não apenas nos carrega em seus braços, não apenas nos carrega nos seus braços onipotente em nossa jornada do nascimento até a morte, mas ele nos salva, ele nos conduz à bem-aventurança eterna. Isso tudo que nós estamos vendo aí, essa vaidade toda, em querer ter muito, isso e aquilo, e eu tenho, eu posso, eu quero, eu dou, eu não empresto, eu não peço prestado. Rapaz, isso não é semente para ir para o céu. Não é uma semeadura boa. Isso é satisfação de ego. E ego, a gente amassa debaixo dos pés. A gente começa a se controlar dentro da palavra. Sabe, a arrogância, o orgulho, aquilo que bate no peito, sabe? Aquela coisa de humilhar o outro. Não façam isso. Não façam. Porque a justiça de Deus não falha. E ele começa pela casa dele. Ele não vai lá no mundo para exercitar a justiça. Exerce? Exerce. Mas, amados, para você ser justificado por Deus, você tem que andar na luz da sua palavra. Você tem que ter uma confiança genuína. Pastor, eu estou doente. Ok. Não temas porque você está doente. Porque o Deus do sobrenatural é a tua cura. O nome dele está acima dessa enfermidade. Deus não apenas nos carrega nos seus braços onipotentes em nossa jornada até a morte. Porque quando você e eu descermos a sepultura, você saiba que você e eu estaremos subindo, glorificando o nome do Pai. Ele atravessa conosco o vale da sombra da morte. Ele nos guia com seus conselhos e depois nos recebe na glória. Não precisamos ter medo. O seu amor é mais alto que o céu e mais profundo do que o mar. É imensurável, não tem fim. E nós não precisamos viver inseguros, com aquela ansiedade no coração. Deus é por você. Amém? Glória a Deus. Não precisamos viver inseguros por conta do futuro, porque assim como ele agiu no passado, também agirá, também continuará cuidando de nós. Vai continuar cuidando de nós no futuro. Você pode ter íntima comunhão e livre acesso ao Deus soberano que governa os céus e a terra. Sabia disso? Que você pode ter uma íntima comunhão
Então, quando nós pecamos contra ele e desobedecemos a sua palavra, seu perdão nos alcança e sua graça nos restaura. Mas ouçam, tenham cuidado, porque uma hora ele volta. Uma hora a senha é anunciada. Vamos apresentar o dia de hoje. Comecemos a andar na luz da sua palavra. Comecemos a rechaçar as mentiras, os maus testemunhos. Comecemos a rechaçar tudo aquilo que não provém de Deus. Tudo aquilo que nos faz pecar. Tudo aquilo que nos tira da sua palavra. Nos tira da sua luz, nos coloca em trevas e está lá nós pensando que estamos... Passei a perna. Não. Vamos aproveitar o dia de hoje. Que hoje é o dia que o Senhor fez. Uma hora, a porta da graça de Deus será fechada. E aí? Não haverá mais tempo. O perdão de Deus, ele nos alcança. Mas até quando? Lembram das 10 virgens? 5 com as lamparinas cheias e 5 com as lamparinas vazias. Chegou o tempo, as 5 entraram. E as outras 5, abre-me, dai-me um pouco do teu azeite. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Aquelas 5 a vida inteira trabalharam, fizeram, se renunciaram para poder ter suas lamparinas cheias para aquele grande dia. E as outras vão dormir, meu Senhor tarda a chegar. E chegou em uma hora inesperada. E os portões da graça se fecharam. Quando nós nos sentimos fracos, Ele nos fortalece. Quando caímos, Ele nos levanta. Quando não temos mais forças para caminhar, Ele nos carrega no colo. Ele é o nosso Pai, a nossa fonte da nossa consolação, o nosso refúgio, a nossa alegria e a nossa maior recompensa. É a presença de Jesus. Então, irmão, portanto, não devemos gloriar-nos em nossa força, nem no nosso conhecimento, nas nossas riquezas ou no nosso poder humano, mas devemos nos gloriar em conhecer o Senhor. Nós conhecemos uma vizinha que ela já partiu. E ela tinha uma pensão volumosa, diga-se de passagem. Era um dinheiro bom que aquela senhora ganhava. Mas sem fazer nada, absolutamente nada, e que nunca trabalhou, e que recebia aquela pensão, sabe? Uma pensão mesmo muito abençoada. Mas ela tanto fez daquela pensão o seu Deus e humilhou tantos vizinhos por ali, que falava, eu ganho mais do que um chefe de família que levanta de madrugada para trabalhar. Conclusão, na sua velhice, perdeu a pensão. E ficou reduzida a um salário. E morreu sem ver a pensão de volta. Então, irmãos, não vamos nos gloriar naquilo que nós temos. Porque se você colocar o que você tem à frente do Senhor, ouçam. Isso é perigoso. Não se apoie em coisas que são passageiras e que voam, porque riquezas voam. Se glorie em conhecer o Senhor. É isso que nós fazemos todos os domingos.
Nós temos que nos gloriar em conhecer o Senhor. Conhecê-lo, amá-lo e viver para o seu inteiro agrado. Deve ser a nossa grande meta da nossa vida. Ouça, eu vou repetir, conhecê-lo, amá-lo e viver para o seu inteiro agrado. Isso deve ser a grande meta da tua vida, da nossa vida. Aí sim, você estará seguro. O povo que conhece a Deus, ele é forte e ativo. Conheça e prossiga em conhecer o Senhor. Ele nunca mudará. Ele nunca se cansará de nós. Ele tem deleite em nós. Ele tem prazer em nós. Nós somos a sua herança. Somos a menina dos seus olhos. Somos a sua delícia, em quem ele tem todo o prazer. Muitos temem a velhice, temem ficar fracos, temem ficar doentes, temem ficar sozinhos, temem ser desamparados. Nós não precisamos temer. Ele está conosco. Porque o mesmo Deus que cuidou de nós até aqui, continuará cuidando de nós até o fim. Ele tem o comando, o controle. Imagina, quando Deus te convocou, foi para fazer a vontade dele. Lembra da passagem de Jonas? Deus deu uma ordem para Jonas. Deus convocou Jonas. E Jonas fugiu da presença de Deus. E Jonas foi parar dentro do ventre de um peixe enorme, gigante. E ficou por lá 3 dias. E quando ele clamou, ao Senhor pertence a salvação, o peixe vomitou Jonas. Porque Deus estava até mesmo nos abismos profundos dos mares, dentro do ventre daquele peixe, juntamente com Jonas. Até que ele reconheceu a grandeza e soberania de Deus. Cuidado com seus passos, cuidado com a sua caminhada, cuidado com o seu pensamento, cuidado com o teu coração. Preencha tudo isso. Preencha com a palavra de Deus, com a adoração. Irmãos, não perca tempo, coloque louvor na tua casa, cante louvor. Se você tem fraqueza, vai cantando, vai glorificando, e o ambiente ele se enche de uma atmosfera sobrenatural. Deus envia miríades e miríades de anjos para estar do teu lado, recebendo o teu louvor e levando para Deus. Mas eu acho que um louvorzinho que eu esteja cantando na minha casa, Deus vai levar para Deus. Você deixou de louvar o mundo para louvar a Deus. Você deixou de ouvir uma música secular, que é para massagear o teu ego, louvando a você próprio, para louvar a Deus que te criou. E isso é de extrema valia diante de Deus. E tem anjos do teu lado, presenciando o seu louvor de adoração. A atmosfera da tua casa irá mudar. Você verá Deus. E os diabos, os capetinhas, baterão em retirada. Amém? Então, estamos já caminhando para o fim. O nosso Deus, ele vai continuar cuidando de nós até o fim. Ele nos leva por pastagens verdes. Ele nos conduz por águas tranquilas. Ele nos conduz por veredas de justiça. Ele nos protege no vale da sombra da morte. Ele prepara para nós uma mesa no deserto.
Pastor, você não está entendendo? Eu estou no deserto, daí tem uma mesa cheia lá para você. Porque o teu Deus está do teu lado. Então, se você anda na palavra, não tem do que temer, irmãos. E nem ouvir murmurinhos mundanos. Sabe, aqueles convites inesperados, porque o diabo sabe o que você está passando. Ele sabe, ele conhece a tua dor, ele conhece o teu fracasso, ele conhece como você, nossa, nada tá dando certo, como você é ansioso. Ele conhece tudo isso, ele sabe. Então ele vai colocar exatamente aquilo que te faz pecar na tua frente como uma solução para o teu problema. Tá na Bíblia? Não, então não quero, bate a retirada. Mas você vai ficar com essa vida arrastada. Quem te disse que eu estou arrastada? Meu Deus está do meu lado, Ele me segura pela mão direita, me conduz aos pastos verdejantes, às águas tranquilas e de descanso. Fortalece a tua fé. Ele te prepara uma mesa na presença dos seus adversários. Ele unge a tua cabeça com óleo e faz o teu cálice transbordar. E depois, Ele nos recebe na glória. A esse Deus único, verdadeiro, seja a honra, a glória e o louvor para todo sempre. Amém? 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 Assim disse o Senhor, para a glória do seu nome. Oremos ao Senhor. Pai eterno, soberano Deus, a tua palavra foi pregada, Senhor. A tua palavra, Pai, que penetra nos nossos corações, para que possamos ter, ó Deus, uma vida de intimidade contigo, para temê-lo, para agradá-lo, Senhor, para amá-lo, Pai. Tu és o Deus da nossa consolação, Pai. Nós te glorificamos, honramos o teu nome e louvamos o teu nome, para a tua glória e para o teu louvor. Continua, Deus, trabalhando em nossos corações, porque estamos, Senhor Deus, ao teu dispor, a tua vontade. Faça conosco o que houver para fazer, o que lhe apraz a fazer, porque somos propriedade exclusiva do Deus soberano, eterno, Jesus Cristo, nosso Senhor. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo sejam com todos nós. E a igreja que glorifica, que teme e que serve ao único Deus soberano, Jesus Cristo, diga amém. Amém e amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Santo é o nome do Senhor.